Boa noite. A ação de despejo das famílias que ocupavam a área conhecida como Pinheirinho, no interior de São Paulo, provocou grande polêmica em torno da cobertura jornalística do fato. Colunistas da grande imprensa abordaram os acontecimentos de pontos de vista divergentes: oportunismo político, manipulação partidária, omissão do poder público, violação dos direitos humanos, a velha dicotomia direita e esquerda. Na divergência, o trabalho dos jornalistas perde o sentido da utilidade pública e vira lenha para alimentar a fogueira. Enquanto isso, o drama das famílias do Pinheirinho vai ficando para trás, dando lugar no noticiário a outras grandes notícias. Mas ainda cabe a pergunta: onde está o foco da notícia em casos de grande comoção? E qual a utilidade social do jornalismo? Na edição de hoje, vamos analisar a cobertura feita pela reportagem da TV Brasil do despejo das famílias que habitavam Pinheirinho. O trabalho irrepreensível se igualou ao que todas as redes de televisão divulgaram. E é justamente o que nos leva a pensar: haveria uma outra abordagem possível para o jornalismo público? Guerras, tragédias naturais, grandes desastres, confrontos, tiroteios, enchentes. Acontecimentos que o jornalismo já se habituou a relatar e que, por mais dolorosos ou revoltantes que sejam, não impõem dificuldades às controvertidas regras técnicas de isenção e imparcialidade. Mas as últimas semanas do mês de janeiro registraram um acontecimento difícil de narrar. Mesmo não havendo mortes, o despejo da região chamada Pinheirinho, na cidade paulista de São José dos Campos, foi quase tão dramático quanto o desabamento de 3 prédios no Rio de Janeiro, onde pelo menos 17 pessoas morreram. As informações se desencontravam entre os noticiários e redes sociais, na avaliação do número de pessoas que estavam sendo varridas dos casebres construídos ao longo de quase 8 anos. O Pedreiro é um dos 5.500 moradores. Mas o drama dos cerca de 7.000 moradores só está começando. Cerca de 1.500 famílias de sem-teto que vivem numa área... Aos poucos, quase 1.700 casas estão virando escombro. Uma casa a cada 10 minutos. Estão derrubando as quase 1.700 moradias. Os números, mesmo quando minimizados, não concorriam com a dimensão da tragédia social estampada nas imagens. Pessoas que, de repente, se viram escorraçadas de suas casas, da comunidade do Pinheirinho, do terreno alheio, excluídas do sistema, indigentes. A gente não esperava que ela fosse atacar do jeito que ela queria atacar, né? Que a juíza queria atacar. Ele está quebrando tudo lá, moço. O que eu vou fazer? Onde eu vou deixar minhas filhas, meu? O que deu para me tirar foi meu irmão, deficiente físico, meus 2 filhos e pronto. Tudo que eu construí ficou aqui debaixo desses escombros. Mais do que o desencontro de números, a comoção social provocou uma desordem na busca pelo foco da notícia. O desespero dos habitantes do Pinheirinho. O enfrentamento desigual das forças policiais. O confronto. Cada lance dos desdobramentos da ação de reintegração de posse foi minuciosamente mostrado. A dor, o medo, a violência, a desolação, o desamparo. A cobertura do caso do Pinheirinho na TV Brasil ganhou destaque a partir da suspensão da reintegração de posse da área pela Justiça Federal no dia 17 de janeiro. A Justiça Federal suspendeu a reintegração de posse de uma área em São José dos Campos, no interior de São Paulo. O terreno foi ocupado por integrantes do movimento do Sem Terra há 8 anos. No calor dos acontecimentos, algumas perguntas ficaram sem respostas ou sequer foram feitas. Quais os antecedentes da intervenção da Justiça? Quem são efetivamente os donos da área?
Em que sustentam os argumentos para a ação judicial? Quem é Nagy Narras? Um investidor? Um mega especulador? E o que significam essas credenciais? Quais os benefícios indiretos que Nagy Narras terá com a reintegração de posse da área do Pinheirinho? Nagy Narras, além de ser responsabilizado pela quebra da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro em 1989, também foi preso em 2008, sob acusação de desvio de verbas públicas e lavagem de dinheiro. Histórias que guardam seus próprios enredos, mas que se ligam ao contexto do caso Pinheirinho. O jornalismo não deve interferir nos acontecimentos, mas ao contextualizar os fatos, contribui para que o cidadão se posicione de forma consistente sobre os dramas humanos que afetam a vida em sociedade. Sem isso, estaremos cobrindo apenas as sequelas das notícias que não demos. Vamos para um pequeno intervalo. O Público na TV volta já. Fale com a ouvidoria pelo e-mail ouvidoria@ebc.com.br, pelos telefones 061 3799 5243 ou 3799 5244, ou envie uma carta para a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, Setor Comercial Sul, Quadra 8, primeiro subsolo, Brasília, Distrito Federal, CEP 70 333 900. A contextualização poderá ser um importante diferencial do jornalismo que se pretende efetivamente público. Mas nada substitui a opção preferencial pelo acompanhamento dos fatos que poderão se tornar uma espécie de notícia anunciada. O caso Pinheirinho tem destaque fora de São José dos Campos e do estado de São Paulo há pelo menos 6 anos. Em 1º de fevereiro de 2006, o assunto foi tratado em Brasília em uma reunião do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, colegiado ligado à Secretaria de Direitos Humanos. Nesta reportagem da Agência Brasil de Notícias, a então Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, Ela de Castilho, alertava sobre a situação do que, na época, era apenas um acampamento. A procuradora já tratava a situação como violação dos direitos humanos. Ela de Castilho também considerava simplista a solução do despejo. Na opinião dela, era preciso estar atentos àquelas famílias. 6 anos antes das imagens de confronto vistas na televisão, o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana pedia ao então ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, que dialogasse com a Justiça, com o governo paulista e com a Prefeitura. E você que nos assiste, na sua opinião, o que poderia ser melhorado no noticiário que você recebe todos os dias em sua casa? A mídia também ela só mostra muito, às vezes, superficialmente, não vai a fundo. Os jornalistas são bons, eu sou a favor da imprensa, mas eles nunca atacam diretamente, na minha maneira de ver, aqueles que governam, entendeu? Vai apurando os fatos, vai passando pra gente e a gente vai dando a nossa opinião. Informação, entendeu? Em qualquer... acho que na vida de todos, né? É sempre bom a gente estar sempre bem informado. Tanto de notícias ruins quanto boas, entendeu? Apesar de que as ruins, na verdade, a gente nunca quer, né? A mídia só mostra só um lado, né? Mostra o outro. Você também pode participar desta discussão. Envie um comentário, dê sua opinião. Fale com a ouvidoria pelo e-mail ouvidoria@ebc.com.br, pelos telefones 061 3799 5243 ou 3799 5244, ou envie uma carta para a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, Setor Comercial Sul, Quadra 8, primeiro subsolo, Brasília, Distrito Federal, CEP 70 333 900. O que pensam os profissionais que buscam a notícia? É o assunto do próximo bloco. A gente volta já.
De acordo com as normas, é função da ouvidoria contribuir para aprimorar a compreensão do cidadão sobre os processos jornalísticos e editoriais dos veículos públicos. Vamos ver, então, como se organiza a notícia e qual o lugar do repórter na narração dos fatos. O papel da TV pública é exatamente fazer reportagem e noticiar as coisas com foco no cidadão. Portanto, a gente costuma dar ao fato, ouvir sempre os dois lados, sempre com uma apuração bem precisa, sem espetacularizar a notícia. Eu acho que esse é o diferencial, é o mais importante. Nesses casos de comoção, é difícil dar um olhar diferente, porque está todo mundo ali preocupado com o quê? Com as vítimas, com a situação de momento, com a estrutura, com os problemas que levaram àquela situação. Então, acho que nesse caso específico, é difícil você fazer uma coisa que não seja igual a dos outros veículos. Nessas grandes tragédias, eu trabalhei em uma que foi lá em Teresópolis. E a gente foi fazer coisas que, pelo menos, outras emissoras... Mas tentamos fazer uma coisa que chegar em alguns lugares que as emissoras não tinham chegado e mostrar, pelo menos, como as outras pessoas podiam ajudar. Mostrar que tinha uma rede solidária em volta de toda uma tragédia. Aí era um motoqueiro ajudando, indo a lugares que os outros carros não passavam. A gente foi até caminhando para esses lugares. Conseguimos uma coisa que, pelo menos, umas imagens diferenciadas. Mas, no todo, você acaba fazendo uma cobertura que acaba sendo muito semelhante. Hoje em dia, a gente percebe que tem muita influência do comercial, da emissora comercial. Então, a gente acaba sempre colocando os mesmos relatos, por vezes as mesmas pessoas, depoimentos parecidos. Eu acho que é dever da TV pública mostrar o que o cidadão de fato quer saber. E é o quê? O que o Estado vai fazer para acabar com as enchentes, para tentar evitar os deslizamentos de terra. Ou seja, esse tipo de coisa a TV pública tem a obrigação de fazer, que é tentar buscar respostas e não ficar só mostrando a parte externa do que acontece. A ouvidoria recebeu um apelo para que os veículos públicos divulgassem as informações que circulavam pelas redes sociais na internet. Analisamos links que nos foram enviados. Em alguns, a informação de que houve mortes era enfática. Meu marido, ele foi baleado pelas balas da Guarda Municipal aqui. A gente não estava confrontando, nós estávamos indo embora em busca de proteger a vida do nosso bebê de 10 meses. E ele, para me proteger e proteger o bebê, ele entrou na frente e foi baleado. Se encontra na Vila Industrial e o estado dele é grave. E a Guarda Municipal acabou de atirar numa moça, pelo que eu liguei lá dentro, pelo meu filho que está lá dentro, e disse que mataram mais um lá dentro. Informação que, depois de apurada, mostrou-se inverídica. As cenas comprovadamente chocantes da invasão do Pinheirinho pela polícia não deixavam dúvidas. Imprensa, redes sociais, autoridades e cidadãos em geral eram unânimes em avaliar a situação como barbárie. Diante disso é que nos perguntamos: o que vai acontecer com as pessoas que foram expulsas do Pinheirinho? Qual o futuro das crianças que naqueles dias de convulsão correram das bombas de gás e balas de borrachas? Historicamente, o bom jornalismo é aquele que faz boas perguntas e persegue as respostas. Do contrário, o drama humano que reportamos terá sido apenas um grotesco espetáculo. E no futuro, estaremos cobrindo friamente a expulsão de usuários de crack em áreas nobres das nossas cidades. Fale com a ouvidoria pelo e-mail ouvidoria@ebc.com.br, pelos telefones 061 3799 5243 ou 3799 5244
ou envie uma carta para a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, Setor Comercial Sul, Quadra 8, primeiro subsolo, Brasília, Distrito Federal, CEP 70 333 900. O Público na TV de hoje fica por aqui. Na próxima quinta-feira, às 8h40 da noite, estaremos de volta. Uma boa noite e até lá.